Bom dia. Hoje eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para você. Você sabe identificar suas emoções? Quais são as emoções que você está sentindo hoje? E hoje eu vou conversar com Wendel Araújo, especialista em emoções. Fiquem aqui com a gente. Bom dia, Wendel. Já vou te chamar. Raquel. Olá. Olá! Deixa eu só ajustar aqui a altura, ficar melhor. Eu também. Como você está? Olá, bom dia, estou bem. Que bom. Bom dia. E hoje eu comecei já fazendo uma pergunta para as Sim. pessoas que estão nos assistindo e que vão assistir depois dessa live. Como estão as suas emoções? Você sabe identificá-las? E aí eu passo a bola para você. Gostaria que você se apresentasse. O Wendel é especialista em emoções, pessoal, e nós vamos ter uma conversa aqui muito legal com ele sobre as emoções, sobre os sentimentos e como identificar, como trabalhar com as nossas emoções, com os nossos comportamentos. Uhum. E é isso, Wendel. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse o que são as emoções e os sentimentos, a diferença de cada um deles. Bom, bom dia a todos e quem vai ver essa live gravada depois também. Obrigado, Luana, obrigado, Metaforo, mais uma vez pelo convite para a gente conversar sobre esse tema tão importante, que as emoções, eu acredito que praticamente determinam a nossa vida, né? Então, e ninguém pode viver sem emoção. Faz parte da experiência humana. Então, se a gente não pode viver sem as emoções, a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Tá. Luana, antes de eu me apresentar, só queria confirmar se o meu áudio tá bom para você, o meu vídeo tá bom para você. Sim, o seu áudio está ótimo, o seu vídeo. Eu também gostaria de saber sobre o meu Tá? áudio, meu vídeo, como estão para as pessoas também, como está para as pessoas. Quem quiser e puder comentar aí se está me vendo bem, ouvindo bem, e a Luana também. Eu estava tentando tirar aqui, eu não sei como é que eu tiro esse fundo desfocado, mas tudo bem. Se eu não conseguir, vamos assim mesmo. Mas quem puder dar um retorno, feedback, comentar se está ouvindo bem, fique à vontade. Isso. Ó, a Velma está dizendo que os dois áudios estão bem. Ótimo. Letícia, Raquel, tudo ótimo. Maravilha, um monte de amigos aí, pessoas conhecidas, sejam bem-vindos e quem quem quiser pode clicar aí no aviãozinho e compartilhar essa live com outras pessoas também, né? Isso, ótima dica. Fiquem à vontade enquanto a gente vai começando. Bom, então, como a Luana pediu, vou me apresentar rapidamente e vocês fiquem à vontade para fazer perguntas também aí pelo chat para a gente tornar esse momento mais participativo, mais dinâmico também, né? Meu nome é Wendel Araújo, há 18 anos que eu venho trabalhando com treinamentos e treinamentos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, como consultor de empresas. Então, trabalho muito com palestras, oficinas e muito também com aulas, cursos e treinamentos. Além disso, eu também trabalho com atendimentos virtuais, online, pessoas que querem se desenvolver e para gestores e líderes também, que querem desenvolver as competências de liderança.
Eu tenho um propósito, meu propósito de vida, acredito eu, até hoje, é me desenvolver e ajudar as pessoas a se desenvolverem também. E aí, para isso, eu uso algumas ferramentas, alguns conhecimentos, algumas metodologias que eu aprendi nesses 18 anos, que basicamente é PNL, Programação Neurolinguística, que é a forma da gente entender como é que a nossa mente funciona e como a gente pode reprogramar. Utilizo muito também o coaching, a essência do coaching, o coaching puro, que é a arte de fazer perguntas para as pessoas encontrarem os recursos que precisam dentro de si para chegar à sua meta, sonho e objetivo. Por isso que é importante entender a mente humana e o comportamento humano, além das emoções humanas também. Trabalho também com CNV, que é comunicação violenta, que se baseia muito nas necessidades básicas humanas e uma forma de você ser assertivo na sua comunicação, além do pensamento sistêmico complexo, que é uma outra forma de olhar para o ser humano, é uma outra forma de pensar o ser humano de uma forma mais humana, de uma forma sem julgamento, né? E de uma forma que abre a nossa mente para as infinitas possibilidades, né? Então, e aí já estou nessa parceria aí com o Metafora já faz um bom tempo, né? Muitos anos, também fico feliz com isso. E hoje, basicamente, hoje que eu falo na atualidade, né, depois de ter criado dois métodos, juntando tudo que eu já aprendi e com a minha experiência própria, experiência com clientes, com alunos, desenvolvi alguns métodos para ajudar de forma didática as pessoas a se desenvolverem também. Uhum. Muito bom. Inclusive, o Wendel é um aluno antigo do Metafórum, já fez várias formações no Metafórum, todas essas técnicas, comunicação não violenta, pensamento sistêmico complexo, coaching, PNL, foram formações, a maior parte, né, Wendel, pelo Metafórum, Sim. que é bebê da fonte. Exatamente, Então, e hoje como trainer do Metafora, oferecendo também exato. de tudo que eu aprendi, oferecendo para as pessoas que querem se desenvolver ferramentas e técnicas para ajudar a lidar com as emoções e melhorar a comunicação interpessoal. Sim, o Metafórum forma grandes mestres também. A gente traz mestres e forma grandes mestres. Com certeza. Você, com certeza, é um mestre e especialista agora em emoções. E eu gostaria de entender mais, eu quero que você fale mais sobre as emoções, sobre os sentimentos. Hoje a gente está começando o dia. E que dica que você pode dar também para as pessoas começarem o dia aí, para nós termos um ótimo dia? Boa. Eu acho que a primeira coisa é algumas dicas rápidas, né? Para quem está começando o dia, para quem está tomando café, saindo de casa, se preparando para trabalhar, ou para quem trabalha em home office também. Eu acho que a primeira coisa é o estado de presença. É você estar presente e consciente de perceber como é que eu estou me sentindo hoje, né? Se eu dormi bem, se eu não dormi tão bem. E o que que eu posso fazer para o meu dia ser o melhor possível. E aí cada um, dependendo do seu mapa, cada um pode ter uma receita diferente. Tem pessoas que costumam agradecer pelo dia de ontem, agradecer pela noite, né? Se foi boa ou não foi boa, mas de certa forma agradecer por mais um dia, que é mais uma oportunidade da gente começar fazer diferente aquilo que a gente gostaria de mudar na nossa vida, né? E ter algum ritual matinal, né? Preparar o corpo para se levantar, para as atividades do dia a dia, quer seja um alongamento, uma caminhada, uma atividade física, né? Preparar a mente e talvez traçar pequenos objetivos para o dia. O que que para o meu dia ser bom, ser agradável, ser produtivo, o que seria uma, duas ou três coisas no máximo, pequenas coisas, que faria com que esse meu dia realmente valesse a pena? O que é que eu quero transformar
esse dia. Então, colocar uma intenção genuína, de coração. Colocar uma intenção para o seu dia. Eu acho que isso são algumas coisas que podem contribuir. Claro, aí depende de você testar na prática. Coloca uma dessas práticas, experimenta e vê o efeito, né? Agora, falando da sua primeira pergunta, né? Falar um pouco sobre emoções e sentimentos, como a gente iniciou a live. Emoções, eu acredito, durante esses 18 anos de estudo, que é o que determina a nossa vida, né? O ser humano é um ser emocional, ainda mais, acredito eu, na nossa cultura brasileira, na nossa cultura latina, né? Que a gente é muito intenso, né? A gente se envolve demais com as coisas, a gente quer tudo demais, exagerado. Então, quando está feliz demais. Quando está triste demais. Isso faz parte um pouco da nossa cultura. Outras culturas são um pouco diferentes. Não quer dizer que é melhor ou pior, ou que existe um certo ou errado. Mas acredito que para qualquer cultura as emoções influenciam muito. E cada cultura trata as emoções de uma forma diferente também. E aí, falando um pouco. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante que você está abordando sobre as emoções nas diferentes culturas. Sim. Porque realmente faz muito sentido e também saber como lidar com as pessoas também de diferentes culturas, de diferentes hábitos, que foram criados de diferentes formas. Então, realmente. E com essas diferentes culturas, teve um estudioso chamado Paul Ekman, que escreveu um livro, A Linguagem das Emoções, né? Inclusive, ele foi o consultor técnico para aquela série muito famosa, Lie to Me, Minta para mim, né? Que é um detetive que consegue desvendar crimes através das microexpressões faciais. Então, Paul Ekman é um estudioso disso. E quando ele estudou vários países, várias culturas diferentes, ele percebeu que, através da nossa fisionomia, a gente consegue expressar as nossas emoções, né? Só que cada cultura expressa as emoções de uma forma diferente, né? Pela fisionomia. Se eu estou mais assim, se eu estou assim, se eu estou assim, se eu estou assim. Então, pela fisionomia, a gente expressa emoções diferentes em culturas diferentes. Só que o que o Paul Ekman descobriu, a conclusão que ele chegou nessa pesquisa dele, é que tem 7 emoções que, independente da cultura, a fisionomia é a mesma. Quais são as 7 emoções? Quais emoções? Raiva, o medo, a alegria, o nojo, a tristeza, a surpresa e o desprezo. Essas 7 emoções, ele identificou que todas as culturas denotam, por meio da nossa fisionomia e expressões faciais e microexpressões, essas 7 são comuns a todas as culturas. Inclusive, esse cientista, o Paul Ekman, ele também foi consultor técnico daquela animação da Disney, da Pixar, chamada Divertidamente, né? Só que, e aí lá, para quem assistiu o filme, para quem não assistiu, eu recomendo, sempre cito do exemplo, porque é uma animação perfeita, fantástica, à luz das emoções, à luz da programação neurolinguística, à luz dessa pesquisa do cientista Paul Ekman. É maravilhoso, é muito didático, além de ser divertido, agradável, passa uma mensagem muito bonita, o filme, a animação, é muito didático também para quem quer observar, para quem quer perceber essa questão das emoções de uma forma a gerar aprendizado. Só que lá eles delimitaram em 5 emoções, né? Então, o desprezo e a surpresa não apareceram. Por quê? Porque para ser uma produção, né, uma produção cinematográfica, eles acharam melhor juntar a surpresa com o medo e o desprezo com o nojo. E aí por isso que ficaram 5, mas a ideia foi trabalhada nas 7 emoções básicas também. E esse filme, ele traz várias lições, vários aprendizados, né?
Primeiro, que é o que eu falo no nosso curso, né? Não existe emoção boa ou ruim. O que existe é emoção. Agora, o que você vai fazer com ela é que a gente pode classificar como bom ou ruim, dependendo do resultado que você obtém, né? Então, eu vou dizer que a alegria é sempre bom. Não, por que que a alegria é sempre bom? Já imaginou você ficar alegre 24 horas por dia, todos os dias da sua vida? Primeiro que isso não existe, né? Isso é impossível. E segundo que em alguns ambientes, em alguns contextos, né? Já imaginou você alegre e feliz no velório, né? Ou em algum outro contexto, né? Eu acredito que seria um sinal de desconexão com a vida e com a situação que está acontecendo, com empatia ao outro. Exatamente. Então, a empatia também é um sentimento muito importante no processo de desenvolvimento de uma pessoa, né? E realmente isso faz parte e também corrobora para as emoções. Exatamente, exatamente. Então seria viável. Agora, da mesma forma, né, que então a alegria ela não é bom o tempo todo, assim como a tristeza não é ruim o tempo todo, né? Eu acho que a maioria das pessoas não gosta de ficar triste, mas a tristeza ela leva para uma introspecção, ela pode levar para uma reflexão, ela pode levar para uma empatia, como você acabou de falar, de eu ter mais empatia com o outro, de eu me unir, de eu estar próximo, de eu dar mais atenção ao outro, de eu dar mais atenção a mim mesmo, ao que eu estou sentindo, ao que eu estou fazendo, refletir sobre a vida, sobre as minhas atitudes, sobre as minhas ações. Então, não tem emoção boa ou ruim. O que tem é emoção. E ninguém nunca vai deixar de sentir raiva, tristeza, alegria. Então, se a gente não sabe, se a gente não pode viver sem elas, o melhor é viver bem com elas, né? Então, para viver bem com elas, a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional, a nossa maturidade emocional. Que muita gente fala em inteligência emocional hoje, ao meu ver, de uma forma um pouco superficial e com muita teoria. Mas a inteligência emocional, verdadeiramente na prática, é você estudar sobre isso, praticar, treinar, entender a diferença de emoção para sentimento, entender a utilidade, o propósito de cada emoção, já que não tem emoção boa ou ruim, todas elas têm um propósito. Todas elas fazem parte da experiência humana. Então, por que faz parte da experiência humana? Por que a gente tem todas essas emoções? Tem que ter uma razão, tem que ter um objetivo, tem que ter um para quê. E aí, esse para quê, a partir do momento que você trabalha ele e começa a desenvolver de uma forma criativa novas formas de lidar de forma consciente, porque a gente vive o nosso dia a dia muito, como você falou, desconectado e de forma inconsciente. Mas quando você passa a viver isso de uma forma mais consciente, não quer dizer que você vai conseguir fazer isso o tempo todo. Mas quando você consegue, você gera reflexão, você gera aprendizado e pode gerar mudança. Então já imagina você, quem está nos ouvindo aqui, que tenha muita dificuldade de lidar com a raiva, né? Então, toda vez que acontece alguma coisa do lado de fora da gente, que gera um gatilho, que dispara em mim a minha raiva, não é que o outro me fez raiva, a raiva já estava aqui dentro. O outro foi só um gatilho, né? Então, aí quando acontece alguma coisa que dispara a minha raiva, eu sou sempre agressivo, eu sou sempre explosivo, né? Eu sempre trato mal o outro, né? Até com xingamento ou alguma coisa assim. Aí você percebe hoje, poxa, esse comportamento para mim não é bom, não é saudável, não é coerente, não é sustentável. Eu não vou aguentar viver assim o resto da minha vida. Então, o que fazer para mudar? Você só muda o comportamento a partir de uma tomada de consciência de, primeiro, gerou incômodo, estou incomodado, então quero mudar. Segundo, vou buscar ajuda. Onde é que eu posso aprender sobre isso? Aí você vai buscar ajuda, ajuda profissional, um curso, um livro, um vídeo, alguma coisa para você ter mais conhecimento para lidar. Depois, vou experimentar na prática aquilo que eu aprendi no curso. Aí eu experimento na prática, ó, isso daqui não foi legal, então eu abandono. Ah, isso aqui foi legal, então continuo. Vou experimentar de novo, vou praticar de novo. A partir daí, você começa a ter novos resultados, melhores resultados, comunicação, relacionamento, tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí a sua vida começa a mudar de fato a partir de repetições agora positivas, repetições boas, né?
Aí é que eu digo que o ser humano mudou de fato, né? Inclusive, faz parte do autoconhecimento também, que é muito importante para nós. E assim, eu tava te ouvindo agora e fiquei pensando, e partindo desse pressuposto, que se a gente fica muito tempo com uma emoção determinada, por exemplo, muito tempo na tristeza, ou muito tempo na raiva, ou muito tempo com alegria, isso pode identificar em algum aspecto uma desconexão com a vida, porque se você tem esse fluxo de emoções, assim, isso significa que você está vivo, que você está saudável, que você está bem, que você está lidando com todas as situações e aí o que cabe a você agora nesse momento é saber trabalhar suas emoções, porque a gente sabe que o maior o que mais é tratado numa terapia são os relacionamentos com você mesmo e com o outro. E as nossas emoções, elas fazem parte desse processo de relacionamento, de comportamento, de você identificar o comportamento do outro, de você saber se identificar suas emoções, os seus comportamentos, os resultados que isso está tendo na sua vida, o que está te trazendo isso, como que você pode melhorar. Então, eu estava ouvindo você e fiquei pensando nisso. Se você ficar muito tempo com uma emoção, isso pode te levar para um outro caminho, para um outro tratamento, para um outro olhar. Como é que é isso? Sim, como você falou, se eu fico muito tempo, o tempo todo numa emoção, já imaginou uma pessoa muito tempo na tristeza? Isso pode gerar até uma melancolia, uma depressão, né? E talvez até precisar de uma intervenção profissional, até uma intervenção médica, para poder ajudar. A mesma coisa na alegria. Não quer dizer que a pessoa vai dizer, ah, eu sou de bem com a vida, eu estou bem todos os dias. Tá, isso é uma coisa. Agora, você sentir a emoção da alegria durante todo o dia, todos os dias, isso realmente pode ser um pouco, talvez, né, a gente não vai determinar, afirmar, mas pode ser uma desconexão da realidade, né, como você está falando. Então, olha só, o próprio, quando a gente vai fazer verificar a nossa pulsação, fazer um eletrocardiograma, a gente vê que a curva sempre é subindo e descendo, né? É uma onda, né? A vida é assim. Todo mundo tem altos e baixos, todo mundo. A gente vê até pessoas assim muito sábias, muito espiritualizadas, falando das suas dores, dos seus sofrimentos, dos seus dias difíceis. Então, assim, isso é a experiência humana, né? Se a gente está numa linha assim constante, até porque a gente já morreu, né? No eletrocardiograma, por exemplo. Então, assim, Exatamente. a vida, Tá desconectado. a vida E aí é que pode identificar uma depressão profunda. isso pode ser. Então, assim, pode ser vários, pode ser sintoma de várias coisas que cabe investigar. Então, assim, é normal. Eu lido com as emoções, trabalho com isso, né? Para mim, né? E ajudando pessoas também há 18 anos. E tem dia que eu não estou bem, tem dia que eu estou com raiva, tem dia que eu estou chateado, tem dia que eu estou triste, né? Só que hoje eu tenho ferramentas e condições e por estar me trabalhando no autoconhecimento a esse tempo, de perceber, poxa, qual foi o gatilho que disparou essa raiva, essa tristeza, essa melancolia, seja lá o que for. Se ontem eu estava bem, o que me fez ficar diferente? Qual foi a mudança do estado interno? Então perceba, Luana, como é importante o autoconhecimento, gente, nada mais é do que você se perceber, do que você olhar para você. Hoje eu percebo pessoas tão desconectadas da vida, ou talvez tão atarefadas, tão envolvidas na sua rotina, que não percebe quando está com fome, que não percebe quando está com sede, que não percebe quando está com uma dor. Então, esse olhar para si, esse cuidar de si, que é importante, porque eu só posso ajudar os outros se eu me ajudar. Eu só posso cuidar dos outros se eu cuidar de mim primeiro. Eu preciso estar bem para poder ajudar as outras pessoas, né? Agora, esse bem, claro que também difere de pessoa para pessoa. Agora, a importância de você reconhecer o seu estado interno,
né? De perceber, poxa, como é que eu estou me sentindo agora? Se a gente parasse, todo mundo agora, vou fazer um exercício, tá, Luana? Se cada um parasse Tá bom. agora um momento, quem está assistindo, quem está acompanhando, ou quem pode ver a gravação depois, simplesmente senta confortavelmente, fecha os olhos, percebe como se você estivesse olhando para dentro de você e perguntando assim, como é que eu estou me sentindo agora? Tem alguma sensação física no corpo? Tem algum incômodo? Eu estou relaxado? Eu estou tenso? Eu estou com fome? Ou eu acabei de me alimentar? Como é que está a temperatura do ambiente para mim? Como é que está o meu corpo? Meu peito, meu estômago, minhas pernas, meus braços, minha cabeça? Quantos milhões de pensamentos estão na minha cabeça agora? Tem alguma emoção envolvida? Né? Então, podemos voltar, né? Então, assim, isso que a gente fez não demorou 30 segundos. Então, isso é, muitas vezes, quando você faz algo parecido com isso, e eu geralmente ensino os meus alunos a fazer isso durante 3 minutos, fazendo um escaneamento geral do corpo, né? Da cabeça até os pés, dos pés até a cabeça, e depois colocando uma intenção. Se você faz isso durante 3 minutos, todos os dias, talvez até mais de uma vez por dia, já pode trazer muita informação que o nosso corpo está falando e a gente não está ouvindo. Por exemplo, às vezes a gente tem a gente descobre uma doença chata, uma doença desagradável, a gente descobre uma doença, às vezes quando já é tarde demais, quando não tem como voltar atrás. Só que aí eu fico me perguntando, será que o meu corpo não estava dando sinais desse sintoma há muito tempo e eu nunca dei atenção, né? Então, e isso tem muito a ver com as emoções, porque se eu tenho um conflito emocional, né? A ciência já comprova isso. Se eu tenho um conflito emocional, esse conflito emocional pode gerar um conflito biológico. E as minhas células começam a trabalhar de uma forma desorganizada. E isso pode gerar uma doença. E aí, qual doença que vai gerar? Vai gerar a doença de acordo com aquilo que o meu corpo geneticamente tem uma predisposição. Pode ser um problema no estômago, um problema no coração, um problema na cabeça, no ouvido, né? Então, voltando, toda essa questão de você trabalhar a nossa maturidade emocional também tem a ver com saúde física. Total. Está conectado, envolvido. A saúde mental não é 100% sem a saúde física e vice-versa. Corpo e mente. Corpo e mente está em equilíbrio, né? Exatamente. Tem que estar em equilíbrio. E as emoções, elas influenciam mesmo. No caso, você é primordial, principalmente nos tempos atuais, uma tecnologia super avançada, a nossa vida mudou muito após a pandemia. É essencial, você como especialista em emoções, trabalhar as nossas emoções, buscar o autoconhecimento, cuidar da saúde mental, é prioridade na nossa vida? Com certeza, com certeza. A saúde mental, inclusive, muitas empresas estão dando mais atenção a isso muito agora, recentemente. Então, a saúde mental vai estar totalmente ligada com a nossa saúde emocional, com a qualidade emocional, que vai gerar ou não uma saúde ou um desequilíbrio biológico, que vai afetar o nosso corpo também, né? E sobre saúde mental, importa dizer que todos nós, é natural também da experiência humana, termos pensamentos desequilibrados, pensamentos ruins, pensamentos tóxicos. Eu tenho isso também, né? Eu sou humano, né? Não estou fora da experiência humana. Então, a gente tem pensamentos você pode pensar em algo ruim. Quando você tem muita raiva de uma pessoa, você tem uma raiva, ou você tem um pensamento de torcer o pescocinho dessa pessoa. Então, são pensamentos que a gente pode julgar como destrutivos ou até autodestrutivos, como pensamentos suicidas, né? E
todo mundo pode ter tido um pensamento desse na vida, pode ser que não. Mas, e aí, a partir do momento que a gente tem ignorância e analfabetismo emocional, o que é que a gente vai fazer? A gente vai julgar esses como uma coisa de outro mundo, vai esses pensamentos como algo que não faz parte da experiência humana. Só que faz E parte, entra, né? e que pode envolver aí as nossas crenças pessoais, né? Exatamente. Então, aí o que a gente vai. Várias ferramentas que podem ajudar a lidar com isso, né? Além da filosofia, além da psicologia, além da espiritualidade ou da religião, que cada um pode se identificar, né? Ao seu modo, é entender como é que funciona o ser humano. Como é que funciona a nossa mente, nosso pensamento, nossas emoções. Por isso é a verdadeira inteligência emocional na prática. É entender. E para entender, eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Ora, se você vai entender matemática, você tem que estudar matemática. Se você vai entender como é que funciona um carro, um motor, um equipamento, você tem que estudar aquele equipamento. Se você quer falar um outro idioma, você tem que estudar. E o ser humano, ninguém estuda. A gente não estuda. Então, se você colocar você como prioridade para você, tem coisa melhor que isso? Exatamente. Então, assim, Você estudar para você se dar, viver melhor com você mesmo e com o outro. exatamente. Então, assim, eu já sou professor de PNL há muitos anos. Interessante como eu pergunto, por curiosidade, às vezes eu pergunto o que é que eu vai fazer um curso, claro, com um objetivo diferente, né? Mas eu acho muito interessante que muitos respondem assim, é porque eu quero entender mais sobre o ser humano. Eu disse, pô, então você está no lugar certo, né? Então, qualquer curso de autoconhecimento, por isso que a gente usa esse termo, vai fazer com que você entenda um pouco mais sobre o ser humano. Como é que o ser humano funciona? Como é que a gente funciona? É algo muito complexo, é algo muito difícil. Eu lido com isso há Exato. 18 anos e ainda estou aprendendo. Então, e não é só para quem quer trabalhar com o desenvolvimento humano, é para qualquer pessoa, para você se desenvolver, para você viver melhor. Sim, claro, isso independe. O autoconhecimento é necessário para a gente sobreviver no mundo, né? Se você não é um eremita que fica isolado no alto de uma montanha, você vai se relacionar com pessoas. Mas até o eremita que vive no alto da montanha, ele se relaciona com ele mesmo. Então, É, todo ser humano que está nesse planeta, a gente precisa se relacionar com a gente e com o outro. Para se relacionar com o outro, porque o meu relacionamento com o outro é um espelho de como eu me relaciono comigo. Se eu não tenho empatia comigo, eu não tenho empatia com o outro. Se eu não tenho auto-amor, eu não vou conseguir amar nem me permitir ser amado, né? Se eu guardo dentro de mim muito ódio, muita mágoa, muito rancor, muito ressentimento, a forma como eu vou me relacionar com o outro vai ser, de alguma forma, muito baseado nisso que eu tenho aqui dentro. Então, a minha relação com o outro é muito espelho de quem eu sou e de como eu me vejo e de como está a minha estima, né? Então, o se conhecer, o se trabalhar nas suas emoções, vai ter como consequência, como benefício, você melhorar a sua comunicação e relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seu colega de trabalho, com seus clientes, com seus parceiros, com seus parentes, com qualquer outra pessoa. sim. E qual é a diferença? Você inicialmente na live falou sobre que a inteligência emocional é um dos temas mais comentados e mais falados sobre rodas de conversa nas redes sociais. E tem muitas pessoas trabalhando com a inteligência emocional, se especializando e oferecendo cursos também. Mas qual que é a diferença do seu curso, da sua especialização em relação à inteligência emocional? Porque eu sinto que as pessoas que buscam estudar inteligência emocional, mas existe tantas abordagens e às vezes muito superficial e com pessoas que você não conhece, não sabe muito sobre ela, que a pessoa fica insegura em querer fechar um curso, alguma coisa assim, para se aprofundar. Então, o que traz de diferencial o seu curso? Primeiro, a questão de ser prático, né? De não ser só teoria, de ser prática, que é
Durante toda a minha trajetória, eu sempre eu já fiz mais de 200 treinamentos, né? E os treinamentos que eu fiz, que foram práticos, que tinha dinâmica, que eu podia fazer algo para experimentar em mim se aquilo funciona ou não, é o que dava mais resultado. Então, hoje, desde que eu trabalho, até as minhas palestras, eu gosto de brincar, de envolver o público, né? De trazer alguma coisa prática faz sentido. Então, didaticamente, para mim, eu acho que o ser humano primeiro tem que passar pela experiência para depois eu apresentar a teoria. Então, eu vivo a experiência e depois vou entender aquilo que eu vivi. Então, essa é uma outra forma didática de ensinar. Então, o primeiro diferencial do meu curso é de ser prático. Todas as aulas são práticas, todas as aulas são dinâmicas, então você vai aprender fazendo, né? Esse é um diferencial. Segundo, tem um método. A maioria dos cursos que eu vejo aí fala muito de teoria, o que é uma emoção, como lidar com ela, mas não tem um método. O que é um método? Um método é um passo a passo, é um processo, é algo ali que tem um procedimento, tem uma sequência, onde você vai se experimentar naquele método. Claro que não precisa ficar preso ao método, mas o método acelera o nosso aprendizado através de um método, né? E esse método que eu trabalho, que eu dei o nome de ciclo RADA, né? E esse nome tem uma razão de ser, é um método que ajuda você a reconhecer os gatilhos que despertam as emoções, reconhecer a emoção que você está tendo naquele momento, a reconhecer quando o seu estado interno muda, aprender a identificar e acolher o propósito e a utilidade de cada emoção, para tomar uma decisão inteligente e criativa de experimentar formas de lidar com aquilo, para adquirir novos comportamentos e experimentar isso na prática. Então, isso que eu acabei de descrever é o ciclo RADA. Então, o outro diferencial do nosso curso é porque tem um método que ajuda, é como se fosse uma trilha, dá um caminho ali para você seguir. A partir do momento que você usa esse método várias e várias vezes, você mesmo vai criar a sua forma de lidar com as emoções. Então, é por isso que o terceiro diferencial, eu acho que é isso. É um curso que você aprende com você mesmo. Tem um método, tem uma receita, tem um passo a passo. Mas você aprende com você mesmo, porque o método é adaptável à pessoa e não o contrário. Então, cada pessoa acaba experimentando, por meio do método, novas formas de lidar com as suas próprias emoções. E isso gera maturidade emocional. E aí, a partir daí, ela pode criar o próprio método dela, né? Então, esses são os três principais diferenciais, né? É um curso prático, que a maioria não é, pelo menos os que eu conheço, né, que vendem na internet. São aulas ao vivo, com práticas e dinâmicas, tem um método e você aprende com você mesmo. Então, é totalmente adaptado a você. E é online, 100% online, né? Sim, o nosso curso, pelo Metafórico, Tem uma flexibilidade. facilita muito com aulas ao vivo, né? Claro, você precisa estar presente, mas a aula online, então você pode assistir na segurança e no conforto da sua casa. Sim. E eu gostaria de saber, tem muitos terapeutas aqui assistindo a gente agora. Quero até mandar um beijo para todos eles. E psicólogos e vários outros especialistas. Que, inclusive, entende muito sobre inteligência emocional. O que você falaria para essas pessoas para fazer o seu curso? Bom, essa é uma outra vantagem, eu acho, do nosso método, que é o seguinte: por ele ser um método e ser didático, quem não tem nenhum conhecimento sobre o funcionamento do ser humano, quem nunca fez um curso de autoconhecimento, ele vai poder fazer o nosso curso e vai se beneficiar. Então, para fazer o nosso curso, não tem nenhum pré-requisito, porque a gente vai tratar de ideias básicas e de forma prática como você aprender a lidar melhor com suas emoções, né? Ao mesmo tempo, é uma ferramenta, um método simples e didático que qualquer coach, qualquer psicólogo, qualquer terapeuta, qualquer profissional que trabalha com atendimento, ele pode pegar essa ferramenta e ser mais um instrumento de trabalho para ele aplicar e talvez até ensinar aos seus pacientes e aos seus clientes e aos seus alunos também, né? Então, é um modelo simples
que cada um pode aprender para si mesmo e para ajudar outras pessoas, para contribuir com o desenvolvimento da maturidade emocional em outras pessoas também. Então, eu recomendo, eu convido e fico muito feliz, como já tive na primeira turma do Metafórum, alunos que são psicólogos, terapeutas, coaches, profissionais que trabalham com atendimento ou que trabalham com o ser humano de alguma forma, e que a gente teve até depoimentos lá no nosso canal do YouTube, depoimentos daquilo que para a pessoa, ela disse assim, que deu um novo olhar, né, uma forma diferente. Por quê? Porque o CPORA do nosso curso, ele integra, né, o que eu de melhor identifiquei da PNL, sistêmico, da CNV, numa ferramenta simples e didática. Então, para a pessoa, ela disse assim, deu um novo olhar para mim, e é algo que é uma ferramenta que eu posso aplicar com meus clientes, pacientes, e até ensinar para eles também. Então, é bem-vindo quem não tem esse conhecimento ainda, e para os profissionais que atuam com atendimento também. Inclusive, a primeira turma foi o ano passado e foi muito linda. Teve muitas pessoas aí na turma. Tem vários depoimentos no nosso site do Metafórum sobre que essas pessoas falam sobre o curso. Também tem no canal do YouTube do Wendel. Então eu recomendo e convido vocês a assistirem os depoimentos para quem tem interesse e gostou aqui dessa live, do que o Wendel compartilhou com a gente. E para as pessoas que não têm nenhum conhecimento da área do desenvolvimento humano, mas está passando por vários conflitos pessoais, com relacionamentos e com ela mesma, qual que é a importância de fazer esse curso? E, no geral, quais são os benefícios que todos vão ter com esse curso? Bom, vamos imaginar, trabalhar as emoções, aprender a lidar melhor com elas, com certeza, você vai ter uma comunicação mais assertiva. Porque a partir do momento que você tem mais respeito, amorosidade e empatia consigo mesmo, com as suas emoções, de acolher e de não rejeitar, de não julgar, a gente começa a ter uma comunicação mais clara, mais verdadeira, mais autêntica, mais assertiva. Então, se você vai ter uma comunicação mais assertiva, isso pode ter relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais equilibrados com você mesmo, com a sua família, com seus pares, e com com clientes também, né? Vai ajudar você a lidar melhor com estresse, com ansiedade, né? Com depressão também. Vai te trazer, com certeza, novos horizontes de comportamento e de atitudes do que você está fazendo, do que você pode fazer diferente no seu dia a dia, na sua vida pessoal e profissional. Então, os benefícios são inúmeros, né? Nós temos pelo menos 9 depoimentos lá no site do Metafora, do curso, né? No nosso canal no YouTube também, que cada um fala de uma forma diferente. Eu acho legal os depoimentos, porque não sou eu falando, é o próprio aluno que passou pela experiência, que conheceu o método, e que está falando ali de que forma ajudou. Teve uma pessoa que falou que, nossa, como ajudou a minha comunicação com a minha filha, né? Que tinha muita dificuldade com isso. A pessoa falou, poxa, como estou muito mais consciente, eu acho que eu não olhava para mim, não prestava atenção a mim, como estou muito mais consciente agora no meu dia a dia, e eu consigo talvez até gerenciar as circunstâncias e as situações que eu enfrento dentro de casa ou fora de casa de uma forma mais equilibrada. Então, vai gerar mais paz interior, mais equilíbrio, mais discernimento, né? E aí, se você me permite, Luana, falar um pouco sobre a diferença de emoções e sentimentos também. Claro, com Ok. certeza. Porque isso faz diferença quando a gente está entendendo e aprendendo sobre o ser humano, sobre o comportamento humano também, tá? Eu falei no início que não existe emoção boa e ruim, e vou acrescentar mais uma provocação. Ninguém controla as emoções. Ninguém controla. Então, qualquer curso de inteligência emocional que fala ajudar você a controlar suas emoções,
Isso não existe, porque ninguém... Eu já vi vários, hein? Então, porque a emoção, aí é a diferença de emoção para sentimento, né? Emoção é uma coisa rápida, que você passa por um gatilho, dispara em você aquela emoção, que faz parte da experiência humana, e é uma coisa rápida. Eu não tenho controle, a Luana não tem controle, ninguém tem controle sobre a emoção. Então, se a Luana faz alguma coisa agora que me irritou, que ficou com raiva, eu não tenho o controle de como não ter a raiva, de como não ficar irritado. Eu não tenho esse controle. O controle que eu tenho, que eu também não gosto dessa palavra controle, eu prefiro a palavra gestão. A gestão que eu tenho é sobre o efeito da emoção, mas sentir ou não a emoção, por exemplo, eu queria parar de ter raiva quando a minha esposa me irrita. Você nunca vai parar de ter raiva, né? A não ser que mude o contexto, que mude, né, através de um diálogo ali, vai crescendo no relacionamento, é outra coisa. Mas toda vez que acontece o gatilho da raiva, você vai ter raiva. E não é a pessoa que faz raiva em você, a raiva já estava dentro de você. A outra pessoa foi só um gatilho que disparou. Então você nunca vai deixar de ter raiva. E raiva, muitas vezes, é uma energia que a gente pode utilizar para o bem. Então, repetindo, ninguém controla a emoção. A gente controla ou tem gestão sobre os efeitos dela. E um dos efeitos das emoções são os sentimentos. Então, qual é a diferença de emoção para sentimento? Emoção ninguém controla, é uma coisa rápida que acontece, nossa, tive uma surpresa, nossa, tive um medo, nossa, fiquei com raiva, nossa, isso me irritou. Isso é emoção, é rápido. E ela passa rápido, porque pela própria etimologia da palavra, emoção é energia e movimento. Então, ela vem, ela passa pelo meu corpo e ela vai embora. Ela vem, ela passa pelo meu corpo, ela vai embora. Então, a tristeza vem, passa pelo meu corpo e vai embora. A alegria vem, passa pelo meu corpo e vai embora. Isso é o normal da experiência humana. Essa onda, esse sobe e desce das emoções. Isso é o normal. Agora, o sentimento, ele perdura. O sentimento, muitas vezes, é até mais... A gente tem que ter mais cuidado, é mais delicado, porque ele continua, tá? Então, por exemplo, se você... Eu tenho uma prova para fazer amanhã, um exame. Pode ser uma prova de seleção, um vestibular, um concurso, alguma coisa assim. E eu sei conscientemente que eu não estudei o suficiente, não estou preparado. Mas é uma prova que é muito importante para mim, que eu quero passar muito, que vai mudar a minha vida. Aí hoje, o meu celular ou o meu relógio dispara um alarme dizendo prova amanhã. Na hora, eu sinto medo. Então, quando eu vi o alarme, o gatilho foi eu lembrar da prova de amanhã e eu senti medo. Eu não controlo esse medo. Medo é emoção, certo? É a diferença entre emoção e sentimento e sensação. E pensamento também. Aí eu tenho, quando eu tenho esse medo, eu começo a sentir uma dor no estômago. Pode ser dor de barriga, qualquer coisa. Isso é uma sensação. Sensação é física, é no corpo, tá? E aí eu começo a pensar, eu começo a raciocinar, que é um processamento cognitivo, né? Esse processamento cognitivo de eu racionalizar, ou pensar, eu penso, poxa, eu tenho uma prova amanhã, eu estou sentindo a emoção de medo e estou sentindo uma sensação de frio na barriga, ou dor na barriga, alguma sensação, então tudo isso eu dou um nome, ansiedade. Então, ansiedade é um sentimento que passa por um processo cognitivo que você julga, que você faz um juízo de valor em relação à emoção que você está sentindo e em relação à sensação que você está experimentando no corpo. Então, emoção é uma coisa rápida que vem com gatilho, ninguém tem controle. Agora, sentimento é um juízo de valor, é um julgamento que eu faço, é um entendimento que eu faço de tudo aquilo que eu estou sentindo como emoção e sensação. Tá? Então, medo é emoção. Ansiedade é sentimento. Ninguém dispara a ansiedade por um gatilho. Não, para você ficar ansioso, você tem que pensar também. Você tem que julgar, né? Poxa, como é que vai ser o meu futuro? Aí eu fico ansioso. Então, isso passou por um processo cognitivo, tá? Então, essa é a diferença de emoção e sentimento. Então, sentimento a gente tem controle. Sentimento a gente pode controlar. Sentimento a gente pode ter gestão. Sentimento a gente pode até evitar de senti-lo também. Então, tudo a gente pode fazer com sentimento. Agora, a emoção não. Emoção ninguém tem controle. A gente tem controle sobre. A gente lida melhor com ela. E aí, essa é a verdadeira inteligência emocional na prática.
aprender o que é emoção para lidar com ela e com os seus efeitos. Agora, evitar de sentir, você não vai evitar nunca. Agora, um sentimento você pode evitar de sentir. Um sentimento de ódio, um sentimento de frustração, um sentimento de ansiedade, um sentimento de culpa. Perceba que esses sentimentos que eu acabei de descrever, todos eles precisam de um julgamento da sua mente para definir. Pela gestão da emoção que você trabalha os seus sentimentos. Exatamente. A gente vai trabalhar a inteligência emocional, fazer a gestão das emoções para poder aí sim trabalhar com as suas consequências. Então a gente trabalha dando mais clareza do que é emoção e de como é que ela funciona e para trabalhar todos os efeitos das emoções. O sentimento é um dos efeitos das emoções. A sensação é outro. O pensamento é outro. E o que eu vou decidir de comportamento e ação para fazer naquela circunstância é outro. Então, no nosso curso, a gente vai trabalhar as emoções e todos os seus efeitos, que são pensamentos, Sim. ações e sentimentos. Interessante, porque os sentimentos também é algo que as pessoas querem trabalhar. Sim. Culpa, ansiedade, Ressentimento, sentimento, decepção, decepção, carência. carência. Perceba, tudo isso você precisa julgar mentalmente o que está sentindo para poder afirmar que está sentindo. Então não é emoção. Porque a emoção não precisa de processamento mental. Se eu faço alguma coisa e você tem um susto, o susto é emoção. Você não pensou para ter um susto, você teve um susto. Ou medo, ou alegria, ou tristeza. Agora, tudo isso que a Luana acabou de descrever são sentimentos. Por quê? Porque você precisa pensar, raciocinar, julgar que está sentindo para você dar um nome. Então, sentimentos, geralmente a gente dá um nome. O que é que você está sentindo? Ah, eu estou sentindo, eu tenho uma prova amanhã, eu estou com medo de não passar e estou sentindo frio na barriga. Então, acho que eu estou ansioso. Então, ansioso foi um nome que você deu para essa combinação de coisas que você está sentindo. Então, didaticamente, eu acho que essa é a diferença entre emoção e sentimento. E por que é importante a gente saber a diferença de emoção e sentimento? Porque a emoção ninguém controla, sentimento sim. Mas eu preciso entender para fazer uma gestão dos efeitos das emoções para poder controlar meus sentimentos. Muito bom, muito interessante. Inclusive as nossas crenças limitantes também é trabalhada nas emoções, né? Sim, porque o que são crenças? Crença é tudo aquilo que você acredita. Se você acredita que você merece ser feliz, isso vai determinar muitas das suas escolhas. Se você acredita que você não merece ser feliz, isso vai determinar muito das suas escolhas. Então, crença é tudo aquilo que você acredita. Não importa, né? Seja verdade, seja mentira, seja superstição, seja alguma coisa que você ouviu a vida inteira da família, pela família ou durante a infância. Então, tudo aquilo que você acredita é verdade para você. E aí você vai começar a olhar para a sua vida com esse olhar que é um filtro dependendo das suas crenças. E por que a Luana falou de crença limitante? Por que a gente chama de crença limitante? Porque é uma crença que me limita. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa teve vários relacionamentos e ela se sentiu frustrada. Frustrada é um sentimento, né? Mas vamos supor que uma pessoa teve vários relacionamentos ruins, né? Se foram decepcionantes, se não aconteceu o que ela queria. Eu estou falando de uma pessoa, uma mulher. Se ela foi traída, né? Se for um relacionamento tóxico, alguma coisa assim, não importa. Pode ser, porque a gente pode adquirir uma crença por algo que a gente ouviu desde criança, ou a gente pode adquirir uma crença pela experiência de vida também. Então, se uma pessoa teve uma série de relacionamentos frustrados, né? Ela pode adquirir uma crença que não vale a pena amar, que não vale a pena se relacionar, que todo homem é igual, que toda mulher é igual. Tudo isso que eu acabei de verbalizar são crenças, ok? Então, se eu acredito que todo homem é igual, que toda mulher é igual, isso é uma crença que inconscientemente vai influenciar nos comportamentos. Então, a próxima vez que eu conhecer alguém, mesmo que seja alguém aparentemente diferente, mas se eu tenho uma crença, todo homem é igual, toda mulher é igual, isso vai me impedir de me relacionar. Aí gera um conflito emocional.
porque a pessoa tem uma crença de que não vale a pena mais se relacionar com ninguém, só que no íntimo ela quer se relacionar com alguém, né? E aí, como é que fica? E é isso que a gente chama de crença limitante. É uma crença que me limita a atingir o meu objetivo. Isso tem cura? Isso pode ser mudado? Claro que sim. E a gente trabalha isso por meio das emoções também, né? Isso pode ser mudado sim, a partir do momento que você reconhece, poxa, o que eu passei foram experiências frustrantes, né? Não significa que todas as experiências tenham que ser assim, e eu identifico em mim aquilo que eu posso melhorar, aquilo que eu posso mudar, aquilo que eu posso me abrir para ver diferente. Será que eu estou me sentindo atraída ou atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa? Como é que eu posso ver isso diferente? Claro que às vezes isso aí tem causas mais profundas, tem a ver com que histórico de família, comportamento repetitivo, outras coisas, né? Mas cada caso é um caso. Muitas vezes, só lidando com essa maturidade emocional e esse autoconhecimento, isso já libera a pessoa, pelo menos, para dar novos passos e fazer novas escolhas na vida, né? Muito bom. Você já deu uma aula aqui, né? Um pouquinho, para muitas pessoas. Que bom, que bom. E agora eu gostaria de te convidar, né? Eu estava conversando, estava pensando no que a gente poderia dar de dica. E se a pessoa entra no, se permite entrar no estado flow com as suas emoções, isso é uma boa dica de trabalhar a sua gestão? Quando você fala em entrar no estado flow de Da situação, do que estiver acontecendo, você deixar se permitir a entrar no estado flow. Do ambiente, das pessoas. Tá, isso depende. Isso depende do ambiente que eu estou. Se aquele ambiente me faz bem ou se aquele ambiente não me faz bem. Porque a partir do momento que a gente trabalha autoconhecimento, é importante identificar também os ambientes que eu quero frequentar e os ambientes que eu não quero mais frequentar. Eu fiz isso na minha vida, desde 18 anos atrás até hoje eu faço. Então, tem ambientes que eu costumava frequentar que hoje eu não vou mais. E eu não estou criticando nem julgando, não. É porque aquilo não faz mais sentido para mim, não me faz bem. Já tem outros ambientes que eu passei a frequentar que eu nem pensava que eu podia frequentar, né? Então, ambientes onde tem muita gente, ambientes onde eu não me sinto seguro, ambientes onde eu não me sinto confortável, né? Ambientes, geralmente, onde tem coisas que eu não gosto, como barulho, bebida, cigarro, nada contra, mas assim, como eu não bebo e não fumo, claro que é normal que me Uhum, incomoda. Então, uhum. certos ambientes, assim, eu evito porque aquilo não me faz mais, não me faz mais sentido. Talvez quando eu era mais jovem, que queria conhecer o mundo, que queria passar por outras experiências, a gente se permite muita coisa. Mas a partir do momento que a gente vai amadurecendo, eu não estou falando com a idade, mas emocionalmente, principalmente, a gente vai fazendo escolhas. Qual é o essencial da minha vida? A partir do momento. Pessoas, né, no seu ciclo de amizade, pessoas que você convive, você se torna mais seletivo. Exatamente. E essa seletividade é normal. Então, você, pessoas que você tinha afinidade há muitos anos, você simplesmente deixa de se conectar com essa pessoa. Não quer dizer que brigou, que discutiu, mas é que é natural, cada um seguiu o seu caminho. Outras pessoas que você nunca pensou em fazer amizade na vida, você se sente altamente próxima e conectado. Então, isso é normal. E o metaforo, o acampamento liberando o metaforo, o camp, né? Muito isso, né? A gente conhece pessoas do mundo inteiro, de crenças completamente diferentes, de filosofias diferentes, e como é bom porque isso amplia o nosso mapa mental, né? Agora, falando do estado de fluxo, o que para mim, né, significa o estado de fluxo é quando você está conectada consigo mesma. Isso que é importante. Você está conectado, você está tão presente, está tão consciente, está tão conectada consigo mesmo, e aquilo que você faz é um ambiente bom, é um ambiente agradável, e o seu trabalho, a sua atividade, aquilo que você está fazendo no momento, faz parte do seu propósito de vida, que você entra no estado de flow. Esse estado de flow é que parece que tudo funciona, tudo flui, né?
parece que você nem vê o tempo passar. Esse é o estado de fluxo, né, que eu conheço. Então, por exemplo, Então, eu vou ter... tem dois, né? Quando você está com você mesmo, que tem o estado de flow com você mesmo, com a sua vida e com o ambiente externo Isso. também, com as pessoas. Então, dependendo do que está acontecendo ali, ou você se permite aquilo e deixa acontecer, ou você Se se protege. protege. Exatamente. Então, por exemplo, aqui agora com você, Luana, para mim eu estou num estado de flow, né? Porque é algo que eu amo fazer, é algo que eu gosto de fazer, algo que eu acho que é importante para mim, eu acho que é importante para outras pessoas também. E para mim, assim, a gente pode fazer 1 hora de live, você pode fazer 3, eu não vou sentir fome, eu não vou sentir sede, né? Porque eu estou no estado de fluxo, porque você é uma pessoa agradável, o Metaforo para mim é uma casa maravilhosa que contribui com tantos cursos para tantas pessoas. É algo que eu me sinto bem de compartilhar o meu conhecimento, está alinhado com o meu propósito de vida. Então, assim, eu poderia estar fazendo isso aqui por horas e sem nem perceber. Isso é o estado de fluxo. Então, eu estou bem, o ambiente é bom, o propósito, para mim, faz todo sentido, então eu estou no estado de fluxo. Agora, o estado de fluxo começa com você por essa consciência, essa presença de perceber, olha, quando algo não está bem, então, peraí, eu preciso colocar limite, eu preciso saber dizer não e preciso escolher o que me faz bem ou não, porque a única pessoa responsável pelo meu bem-estar interno sou eu mesmo. Exatamente. E isso tem que ser prioridade na vida, né? Claro, claro. E a gente trabalha no nosso curso Viva Bem com Suas Emoções, baseado no método Ciclo Rada. Aqui, pelo fórum, a gente trabalha tudo isso, né? Então, convido a quem gostou desses temas, quem se interessou pelos sistemas, quem ficou curioso, entre em contato com o Metafórum, com a Luana, entre em contato diretamente comigo, no meu WhatsApp, no Instagram também, para ter mais informações, e seja bem-vindo para quem quer conhecer esse curso e compartilhar com pessoas que possam se interessar também. Isso. O curso vai começar dia 11 de junho, vai ser 100% online. Dia 4 de junho nós teremos uma aula experimental e totalmente gratuita e vai ser ao vivo também para vocês conhecerem o Wendel como treinador, ministrando a aula, o conteúdo dele. Isso é uma oportunidade incrível e que vocês podem participar. E a gente tem um grupo fechado no WhatsApp que só tem pessoas que estão interessadas em se desenvolver, em trabalhar a inteligência emocional com o método Ciclo Rada, do Wendel Araújo. Então, se vocês estão interessados, entre em contato com o Metafora ou com o Wendel, para a gente incluir você nesse grupo de aprendizado, de desenvolvimento, e vocês participarem dessa aula totalmente gratuita, que vai ser muito legal, vai ter muito conteúdo e muito rica que o Wendel vai preparar para nós. É um oferecimento dele, junto com o Metafórum, então sejam bem-vindos. E para finalizar essa live, eu gostaria, como nós estamos aqui ao vivo, iniciando o dia, né? Depois outras pessoas vão assistir a gravação, mas eu tenho certeza que isso também vai beneficiar essas pessoas. Eu gostaria que você fizesse uma prática agora com a gente, para a gente começar um dia maravilhoso, equilibrado, com emoção. O que você pode oferecer Bom, para nós? eu posso dar uma pequena degustação de como funciona o sistema da seguinte forma. Cada um aqui que está acompanhando a gente agora, Luana também, e todos os amigos que estão acompanhando ao vivo, né? Pensa numa emoção. Qual é a emoção que mais desequilibra você? Pense em alguma dessas emoções, daquelas que eu falei, né? Raiva, tristeza, alegria, medo, nojo, desprezo, surpresa. Pensa numa emoção que mais te incomoda, que você acha assim mais difícil de lidar, tá? Então, se cada um já pensou, beleza. A primeira coisa que vem na cabeça geralmente é a mais verdadeira, né? Para aquele momento. Ok, se você já pensou nessa emoção, agora pensa qual o contexto que para você é mais difícil de lidar com essa emoção, né? Seja ela qual for. Qual é o contexto?
Ah, é com a minha mãe, é com meu filho, é com a minha esposa, é no trabalho, é com aquele meu colega chato, né? Então, pensa qual é o contexto. Então, você já escolheu a emoção e já escolheu o contexto. Aí começa a perceber assim, qual seria a utilidade dessa emoção nesse contexto? Será que essa emoção está querendo lhe proteger de alguma coisa? Será que essa emoção está querendo lhe preservar de alguma coisa? Será que essa emoção está querendo lhe dizer alguma coisa que você ainda não identificou? Como que seja algo que precisa aprender? Como paciência, como humildade, como ter mais empatia com o outro, como se colocar no lugar do outro para perceber qual a história de vida desse outro, por que esse outro é tão diferente de mim, tem uma opinião tão diferente de mim. Então, qual seria o propósito e a utilidade dessa emoção nesse contexto? Porque se fosse outro contexto, teria outra emoção. Então, você já pensou na emoção, já pensou no contexto, e agora vamos pensar na utilidade. Se for ver alguma ideia de que na PNL a gente chama de intenção positiva, né? Na psicologia a gente pode chamar de ganho secundário. Qual o ganho secundário dessa emoção? Geralmente é para atender alguma necessidade básica humana. Quais são as necessidades básicas humanas? De aceitação, de reconhecimento, né? Então, por exemplo, um colega meu rouba uma ideia minha para levar vantagem no trabalho. O que ele fez foi muito chato, muito errado. Mas ele tem uma intenção positiva, ele quer ser reconhecido, ele quer ser promovido, ele quer aumentar o salário dele para ter mais condições de cuidar da família, né? Só que a forma como a gente faz não é legal. Então, você já escolheu a emoção, já escolheu o contexto, já escolheu, talvez já tenha identificado o propósito dessa emoção, né? O que ela quer fazer. Aí você pensa assim, se você não adotar mais o comportamento que você sempre tem com essa emoção nesse contexto. Esquece esse comportamento por enquanto, tá? Que você já está acostumado a lidar. Mas se você preservar só a intenção positiva da emoção, o propósito da emoção, a utilidade dela, vamos imaginar 3 outras formas diferentes de poder lidar, atender esse propósito, só que em comportamentos que você nunca teve na sua vida. Comportamentos completamente diferentes. Né? Vamos pensar fora da caixinha. Ah, se eu botasse um nariz de palhaço, se eu imaginasse que tem um duende verde no ombro da outra pessoa, se eu me vestisse de super-homem, Mulher Maravilha, se eu pudesse voar, né? Se eu pudesse ser um sábio espiritualizado, com a mente totalmente evoluída. Vamos começar a pensar fora da caixinha, só para ver se estimular o seu lado criança, né? Porque quando é criança a gente sonha mais. Para trazer a sua criatividade mais à tona e pensar em 3 formas diferentes de como lidar com essa emoção e com esse contexto. Imagino que já tenha vindo pelo menos uma ideia diferente aí de um comportamento que você nunca teve. Então, se você fala muito, como seria ficar calado? Se você sempre cala, como seria falar de uma forma amorosa, respeitosa com a pessoa? São essas ideias que eu tô propondo aí para você buscar aí no seu lado criativo. Se você teve essa ideia, agora você começa a visualizar, poxa, como seria eu experimentar isso na prática? Será que seria interessante? Como é que o outro ia reagir? Como é que eu ia me sentir? Vale a pena experimentar? Então, a sua intenção para o dia, como a Luana pediu, seria colocar isso em prática e experimentar. Se estiver dentro do seu contexto, no dia de hoje, ou no dia de amanhã, ou no final de semana, né, que você possa experimentar isso na prática. Então, isso é uma pequena e muito rápida degustação de como funciona o ciclo RADA. Claro que no nosso curso, cada dia vai trabalhar cada um desses aspectos muito de forma aprofundada, de forma gostosa, didática, leve, mas de forma que possa gerar esses aprendizados. E estou aberto para quem quiser entrar em contato comigo nas redes sociais, ou Ender Araújo, só me procurar e saber um pouco mais sobre essa metodologia. Muito obrigada. Parabéns. Adorei. Vamos praticar agora, vamos levar isso para o nosso dia e fazer uma reflexão sobre o que você trouxe agora. E com certeza, depois eu te dou os feedbacks. Obrigado. Muito obrigada. E estamos juntos e conta comigo. Estamos juntos. Sim, com certeza.
E vamos para a próxima turma. Um grande beijo para você, um ótimo Valeu. dia. Beijo, pessoal. Obrigada por todos Grande assistirem a abraço. gente. Grande abraço.